É o seguinte, nós estamos olhando o que eu chamo aqui de sistema de concessão de crédito. Olha que coisa interessante, né? Eu vou até diminuir aqui para melhorar a nossa visão. Sistema de concessão de crédito, um negócio sofisticado, né? Dá para ver que é só, né, um Excel aqui, mas eu tentei trazer um pouco de glamour aqui para nossa, né, para o nosso exercício. Joia. Então, o que nós temos aqui? Notem que eu tenho uma simulação, né, do que seria um sistema. Eu tenho aqui um local onde eu posso colocar informações, tá? Que informações são essas? Características, dados, né, daqueles tomadores. Eu estou pensando aqui numa pessoa física, mas eu poderia fazer esse exercício com pessoa jurídica normalmente. Mas olha só, eu tenho lá nome do cliente, número de dependentes, ó, vou aumentar o zoom aqui, ó, número de dependentes, idade do cliente, nível de escolaridade, comprometimento de renda e valor das parcelas. Então são aspectos, são poucos, claro, que eu estou usando aqui numa simplificação da realidade, tá? Isso aqui é só um exercício hipotético, as relações que eu vou apresentar aqui, elas não batem com a realidade necessariamente, tá? Mas as direções são corretas, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui onde colocar os dados e ao lado eu tenho o resultado da avaliação, onde eu vou encontrar, tá, o resultado da avaliação de risco de crédito. Na concessão, quando eu estou falando ali da concessão da operação, começo da origem, eu faço uma análise de risco de crédito e eu vou simular. Bem, vamos imaginar então que chega aqui um cliente, né, desejando parcelar uma determinada compra ou alguém buscando uma linha de crédito. Eu vou colocar aqui, né? A pessoa sentou aqui na minha frente e eu pergunto: oh, muito bem, qual que é seu nome? A pessoa vai falar: olha, meu nome é Pedro, Pedro Bono. Poxa, que legal. Bem, Pedro, ó, você que, né, está se candidatando aqui a uma linha de crédito, eu preciso coletar alguns dados seus, tá? Porque eu vou fazer uma análise de risco para verificar se eu consigo, se a minha política permite, né, que o seu risco, né, seja aprovado ou reprovado, aceito ou não aceito, tá bom? Então me diga, Pedro, quantos filhos você tem? Estou usando aqui o campo número de dependentes. Aí o Pedro vai falar: poxa, que legal, tenho um filho. Ah, muito bem. Então, estou carregando, olha lá. Qual que é a idade, Pedro? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 31 anos. Joia, 31 anos. Pedro, qual que é seu nível de escolaridade? Aqui, eu tenho duas opções apenas, tá, pessoal? Ensino médio e nível superior. Poderia ter mais, tá certo? Mas, legal, nível superior. Ah, muito bem. Pedro, eu vou pesquisar aqui seu comprometimento de renda, tá? Para verificar se você tem disponibilidade, né, capacidade para pagar uma mensalidade. Ou eu poderia perguntar para ele, ou eu poderia tirar esse dado de algum lugar, mas só para brincar aqui, eu trago aqui o comprometimento de 10% da renda. Pessoal, maravilha. Então, eu estou muito perto de chegar no resultado da avaliação e o próximo passo é: tá legal, Pedro, qual que é a sua capacidade de pagamento? O que você está pensando em termos de parcela, né? Aí ele vai falar: olha, eu estou pensando algo como R$ 500 por mês. Poxa, legal. Olha só o que eu vou fazer. Eu preenchi aqui com R$ 500. A hora que eu der um Enter, vocês vão notar que o resultado da avaliação vai aparecer. Enter. Opa, olha que apareceu. Muito bom. O cliente está aprovado na concessão. A política de crédito, ela estabelece, né, as condições para aceitação de determinado risco, estabelece uma série de questões ali, tá? Uma delas é a zona de aceitação, né, daquele risco. Então, em termos de nota de risco, e aí ele vai definir taxa de juros, prazo da concessão, tamanho do contrato, né, ou seja, o valor do contrato e assim por diante. Então, nesse caso, o cliente foi aprovado, ele está dentro da zona de aceitação, da área de aceitação, o intervalo de aceitação daquele risco. Aprovado. A política já me indica aqui que o cliente pode ter uma taxa de 2% no mínimo, claro que ela pode ser mais do que isso, né? Aí é uma questão comercial, mas no mínimo 2%, limite de referência de R$ 20 mil e prazo de até 60 meses, é um belo prazo. Então, poxa, maravilha. O cliente ele pode ter pego, por exemplo, uma linha de 36 vezes, né, em 36 parcelas, tá bom? E vamos imaginar que ele tenha pego ali, sei lá, R$ 14 mil de saldo, tá bom? Beleza, então ele está lá muito feliz com aquela linha de crédito, ou conseguiu parcelar em 3 anos aquela compra daquele bem, daquele equipamento, enfim, poderia ser qualquer coisa aqui, e ele está muito bem. Essa operação, então, pessoal, foi para a carteira de crédito, foi para o contas a receber. Ele está agora sob gestão da área, né? Da área financeira, da área de contas a receber ou da área de cobrança, né? Se a gente estiver pensando aqui na área de cobrança, a área que lida com né, com os mecanismos de retomada daquele capital, ora emprestado no passado. Muito bem, então estamos lá, agora estamos fazendo a conexão entre o crédito e a concessão de crédito. A operação foi originada, passou pelo processo de análise de risco e agora está sendo gerenciado pelo time de contas a receber. Legal, o time de contas a receber recebeu lá aquele contrato, aquele recebível, tem que acompanhar a vida daquele compromisso, tá? E temos até um vídeo falando sobre como fazer isso, né? Desde os primeiros dias ali de atuação na área, né? Do ponto de vista organizacional, estratégico e operacional, mas é isso aí, tá lá agora na gestão de contas a receber. O que pode acontecer com esse recebível? O que pode acontecer com este cliente ao longo do tempo? Bem, o risco de crédito dele pode variar, pode alterar, pode melhorar, né, a condição daquele cliente e, por consequência, diminuir o risco de crédito, ou ele pode ter o efeito contrário, que é onde o problema aparece, quando as condições financeiras do cliente se deterioram e ele aumenta o risco de crédito, né? Há um aumento no risco de crédito e ele passa, então, a oferecer risco de não recebimento daquele capital, oferecer risco financeiro para a companhia. E como que a gente pode simular isso? Tá aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Vamos imaginar, então, que esse contrato que o Pedro, né, acessou ali de 3 anos,
após 2 anos de contrato, pagando tudo em dia, ele, nesse meio tempo, ele acaba tendo mais 2 filhos. Então eu vou colocar ali, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui, ó, né, 2 filhos a mais, total 3. Eu vou dar um enter, vocês vão notar que a avaliação já vai mudar. Olha lá, já mudou. A idade do cliente, né, não pode continuar 31 anos, né? Ele vai para 33, assumindo então que o cliente tenha tido um filho por ano nesse intervalo de tempo. Então, aquele cliente que entrou com uma avaliação muito boa e tinha ali acesso a um capital de 20 mil reais, ele poderia acessar uma taxa de 2%, ele, após 2 anos de contrato, ele já mudou o seu risco, né? Ele já está com um score agora chamado aqui, ou definido como bom, ele continua tendo vamos dizer, um crédito aprovado, muito embora agora o crédito, né, tenha diminuído para 10 mil. Então, se fosse, né, se o risco do cliente que eu estou observando agora, estivesse lá, né, precificado naquele momento da concessão, ele não conseguiria aqueles 14 mil, né, que nós simulamos aqui, que eu citei, e sim apenas 10 mil, no máximo, tá? O prazo 36 meses daria tudo certo, porém, a taxa não seria também 2%, e sim 3%. Então, notem que a mudança na quantidade de dependentes, ou seja, a mudança que foi derivada da alteração de uma característica do cliente, já impacta, né, ou já impactaria a concessão e impacta, sim, o contas a receber, porque aquele cliente ficou mais arriscado. E por que a adição de 2 dependentes aumentaria o risco? Aumenta a percepção, né, a probabilidade, a possibilidade de do cliente entrar em default. Porque, pessoal, quando a gente fala de cuidados pessoais, nós temos, para cuidar de nós mesmos, nós temos que pagar saúde, educação, transporte, vestuário, uma série de aspectos. Quando nós temos um filho, todos esses aspectos, né, também estão presentes. Saúde, educação, transporte, vestuário e assim por diante. Coloque mais 2 filhos na conta, 3 filhos, esses custos aumentam, né? Se eu mantiver aqui o nível de renda, estou falando de um impacto maior no orçamento daquele tomador, daquela pessoa, né, daquela família. Então é claro que um filho, né, quando a gente adiciona filhos à nossa família, embora filhos seja uma coisa incrível, maravilhosa, né, o que acontece na prática é que os custos aumentam. Muito bem, então eu estou aqui olhando que já há um aumento do risco, né, no risco do cliente na nossa operação. Muito bem, agora eu vou, né, tornar ainda mais radical a realidade do tomador Pedro aqui, coitado. Eu vou sair aqui de 10% de endividamento para 50%. Olha lá. Pessoal, o que aconteceu agora? Ele está com score regular. Ele ainda é aprovado, mas olha como caiu muito a capacidade de captação de recursos. Para 5 mil, ele não consegue captar os 14 mil, né, que nós exemplificamos, e tampouco ele consegue agora acessar a taxa de 3%. A taxa já foi para 5%, uma taxa muito mais alta. Então, ele não também, olha só que interessante, ele também não conseguiria pagar em 36 parcelas. Então, ele entrou já numa situação muito diferente, ele não acessa as mesmas condições, e lembrando que esse cliente, né, ele mudou, ele está mais endividado agora, ele está no nosso contas a receber, aumentando o risco. Então, é claro que quando nós estamos gerenciando contas a receber, gerenciando, né, recebíveis, a gente não tem a visão dessas, né, a gente não consegue ver essas variações de risco acontecendo. Na grande parte das vezes a gente não consegue. Claro que a gente pode estruturar processos de monitoramento, os bancos fazem isso, temos algumas ferramentas, alguns mecanismos para isso, mas normalmente a gente não consegue enxergar. Mesmo os bancos, né, a gente não consegue, os bancos não conseguem enxergar isso de forma perfeita. De qualquer forma, esse risco está aumentando na operação e a probabilidade de default ou a chance do cliente entrar em inadimplência no meu contas a receber está aumentando. Vamos para o último exercício aqui. O cliente vai para 70% de endividamento. Bem, quando eu falo de endividamento, estou falando, dado o nível de renda, o quanto que ele tem, né, de renda comprometida já com empréstimos, né, com despesas, e o quanto sobra para fazer frente a alguma despesa adicional. Nesse caso, com 70% de comprometimento de renda, o score do cliente já vai para baixo, ó. Vai para baixo, o crédito foi reprovado e não há nenhuma, a política de crédito dessa companhia já não oferece nenhuma possibilidade de compra ou de tomada de crédito, né? Isso já foi eliminado por conta do elevado risco de crédito. Se vocês olharem aqui na lateral eu tenho a escala do Serasa. Olha que interessante, vou até aumentar aqui. A escala do Serasa, para quem está familiarizado, né, com os modelos de score de crédito, ela tem uma pontuação de 0 a 1000 pontos, né? Então, o que é tradicional nos modelos de score, né, dos birôs, dos órgãos de proteção ao crédito. E, se vocês notarem, eu comecei colocando o cliente Pedro aqui como muito bom. Então, ele estaria ali com a pontuação entre 700 e 1000 pontos na escala do Serasa. Depois, ele foi para bom, né? Bom, ele estaria entre 500 e 600 pontos, aí regular 300 a 400 pontos, até o momento em que ele está agora. Seria baixo, né? Um alto risco de crédito, uma pontuação baixa, seria uma pontuação entre 0 e 200 pontos. Então, aqui eu estou fazendo esse paralelo também, né, com a concessão e com os modelos de pontuação do mercado, tá bom? Beleza. Então, feita aqui a nossa comparação, voltando aqui para a caixinha, o que eu preciso fazer no contas a receber agora? Sabendo que o cliente, né, ele está super endividado, provavelmente ele vai, né, entrar em default, vai entrar em situação de atraso de pagamento ou inadimplência, e caso isso aconteça, o que eu preciso fazer na cobrança? Eu tenho que conversar com o cliente, eu tenho que conseguir identificar o motivo de inadimplência. Por quê? Porque o motivo de inadimplência vai mudar, ou pode mudar, e normalmente afeta a política, afeta a forma como eu converso com ele no processo de cobrança.